Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Estamos lendo a primeira carta de João. Já estamos no capítulo 5. Que o Espírito Santo nos ilumine para bem compreendermos a palavra de Deus e possamos aplicá-la na nossa vida. E o que o Senhor quer nos dizer hoje nesta primeira carta de João, no capítulo 5? Vamos ver o que temos hoje. Hoje, João fala, nesse capítulo 5, sobre. Deixa eu ver se já são 8 horas aqui. 7h30, isso. O que João fala hoje, no capítulo 5, é sobre a fé. O que é a fé do cristão? Você sabe definir a sua fé? Nós cristãos católicos professamos a nossa fé acreditando na Santíssima Trindade, acreditando em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta é a nossa profissão de fé, é o credo que nós rezamos na missa. Então, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje, nesse capítulo 5, na primeira carta de João, ele quer dizer para a comunidade dele que eles precisam ter fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente focado em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a, a maior demonstração de amor de Deus para com os homens. Então, como nós vamos negar esta fé? Como podemos negar esse amor de Deus por todos nós? Então, ele fica o tempo todo nesse capítulo falando para a sua comunidade a importância, a presença do amor de Deus no mundo, através de Jesus Cristo. Então, esse é o resumo desse capítulo para o dia que estamos estudando hoje, tá bom? Então, vamos lá. Se você está começando hoje a estudar a Bíblia aqui comigo, se você ainda não sabe manusear a Bíblia, não tem problema nenhum. A gente vai junto, manuseando junto, tá bom? Eu estou lendo a Bíblia, que é a edição pastoral da Paulus. A Bíblia é composta de muitos livros. Olha, são muitos livros aqui dentro. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são livros escritos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. E o Novo Testamento escrito depois da vinda, a partir do nascimento de Jesus aqui na Terra. Neste Novo Testamento, nós temos a primeira carta de João, que é o quinto livro de trás para frente da Bíblia. Então, o último é Apocalipse, é o último livro da Bíblia. E aí você vai contar 5 livros. Eu não me incomodo, neste momento, de dizer para você, o último livro é esse, depois vem esse, depois vem esse. Não, não é momento agora de nós falarmos isso. Não precisa saber de cor. O que você precisa saber é apenas localizar estes livros. Como que você localiza? Você vai procurar pelo nome. Esse nome se encontra sempre aqui em cima, olha. 1 João, é a primeira carta de João, tá vendo? 1 João e o númerozinho que eu não consigo ler. Então aqui você localiza. E aí você encontra a primeira carta de João. Tem capítulos, aqui é o capítulo 2, capítulo 1. Eu sempre faço isso para ajudar as pessoas que estão chegando, tá? 1 e 2. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, são 5 capítulos nessa carta. É uma carta pequenininha, só tem 5 capítulos. Cada capítulo tem os versículos. Versículo é o nome que se dá àqueles números pequenininhos que existem nas frases, uma ou duas frases ou 3 da Bíblia. Então, são os versículos, tá bom? Então, isso aí é o básico para você compreender a leitura, a localização do texto, da perícope. Perícope é uma pequena parte da leitura da Bíblia. Então, para você compreender bem, nós estamos na primeira carta de João, 1 João, se você procurar lá na Bíblia. E por que 1 João? Porque tem 2 João, é uma carta, porque João também é um evangelista, tá bom? Então, nós estamos na primeira carta de João,
no capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 de 1 até 21. São os versículos de 1 até 21. E nesta parte, João fala para a sua comunidade, para aqueles que ele visitou, que ele apresentou Jesus, mostrou um Jesus que viveu, morreu, ressuscitou, está presente no meio dessa comunidade, que está unida em oração, na fé em Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, o que João fala lá para a comunidade dele e que hoje vem falar para nós também. Bom dia a todos vocês que já chegaram aqui e nós vamos começar nossa leitura agora, tá bom? Então eu estou lendo a edição pastoral hoje, tá? A fé que vence o mundo. Ele vem dizer que ter fé em Jesus Cristo vence o mundo, tudo isso vence, é uma fé que vence o mundo. Está escrito assim no versículo 1: quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Então aqui está dizendo que aquelas pessoas lá na comunidade, e nós também, que acreditamos em Jesus, o Messias, aquele que era o enviado, que viria ao mundo para nos mostrar o verdadeiro amor, que nos mostrar a vida eterna, nos ensinar a viver para o bem, conforme a vontade de Deus. Se nós acreditamos nesse Jesus, nós também acreditamos em Deus. Não tem como acreditar em Jesus e não acreditar em Deus. Muita gente faz confusão. Mas quem é Jesus? Quem é Deus? Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um mistério a Trindade. São 3 pessoas em um só Deus. Jesus é Deus. Só que são pessoas diferentes, missões diferentes. Deus é Pai e Criador. Deus é o Pai e Criador. Jesus veio nos mostrar Deus como Pai. Ele é o Criador do universo. Deus é quem criou o universo. E Ele é o nosso Pai. Então, todas as vezes que você precisa de um pai, de um aconchego de pai, é com Deus que você vai falar. Jesus Cristo é a segunda pessoa. Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para nos ensinar o amor. Jesus veio ao mundo mostrar o rosto de Deus. O rosto humano de Deus, o rosto divino do homem. Para podermos entender quem é Deus. É o próprio homem que é Deus, é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Por que ele é o Salvador? Porque ele vem redimir os pecados de toda a humanidade. Ele vem nos abrir a porta do céu. Até aquele momento, as pessoas morriam e viviam na mansão dos mortos. Jesus veio, quando ele morre, ele desce à mansão dos mortos e ele abre as portas para o céu para todos nós. E ele nos ensina que existe uma nova vida com isso. Então, esse Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós temos a terceira, que é o Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho. É o amor. E é o Espírito Santo que vai agir na nossa vida. Porque Jesus é Deus e é um homem que esteve presente aqui na Terra. Deus é Pai Criador. E o Espírito Santo, que é o amor entre eles, é o que Deus nos envia e que fica presente Deus dentro de nós. Onde nós recebemos o Espírito Santo? No nosso batismo, no dia do nosso batismo. Dentro do cristianismo, nós acreditamos no batismo. Nós vamos ver hoje aqui a primeira ação da nossa pertença a Deus é no batismo. Então vamos continuar, tá bom? Para a gente conseguir entender bem o papel de cada um deles. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, ou seja, é uma pessoa que nasceu em Deus, que Deus se faz presente nela. E quem ama aquele que gerou, quer dizer, quem ama aquele que gerou, quem é o que gerou? É Deus. Ama também aquele que foi gerado, que é Jesus Cristo. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus.
De que forma que podemos reconhecer que nós amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Por que isso? Quando nós amamos a Deus e cumprimos os mandamentos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo a Deus que nós reconhecemos o amor dele, que nós temos o amor dentro de nós e, consequentemente, nós também vamos amar o outro. Ontem eu falei sobre o amor de Deus, a importância de nós amarmos o outro também. Nós reconhecemos o amor. Se nós temos o amor de Deus em nós, nós só amamos. Quando nós sentimos um sentimento ruim, sentimos algo ruim, esse amor de Deus não está presente em nós. Então, como é que nós reconhecemos que amamos os filhos de Deus, que amamos o próximo? Quando amamos a Deus, quando estamos na presença de Deus. Continuando no versículo 3, porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos. Então, é lógico. Por que Deus nos deu os mandamentos dele? Porque ele nos ama. E ele está nos ensinando a melhor forma de viver através do amor. Porque quando nós amamos, nós não cometemos nenhum pecado. Quando nós amamos, nós cumprimos todos os mandamentos. Se você ama, você não mata, você não rouba. Você obedece a Deus, você se sente a necessidade da presença de Deus, você respeita os pais, você cumpre todos os mandamentos. Então Deus quis mostrar para nós que, cumprindo os mandamentos, nós estamos entendendo que Ele nos ama, que Ele nos indicou, nos orienta para a melhor forma de viver. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. Não é difícil a gente cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque se nós amamos, tudo se torna fácil. Você não vai conseguir fazer nada errado. Você vai cumprir esses mandamentos dele naturalmente. Não tem como você dizer que isso é muito pesado, eu não conseguir matar o outro é muito difícil para mim. Não, pelo contrário, você nunca vai conseguir matar alguém. Por quê? Porque Deus está presente na tua vida, Deus é amor, e se você ama, você não consegue matar uma pessoa. Estou dando um exemplo muito pesado realmente, que é não matar o próximo. E não matar não significa não só tirar a vida. Nós tiramos a vida de uma pessoa de várias formas. Quando nós excluímos essa pessoa, nós marginalizamos, quando nós ofendemos com palavras, nós estamos matando essa pessoa também. Vamos entender isso, tá? E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quando nós temos fé, nada vai nos abalar. Nós vamos vencer todas as nossas dificuldades. Isso aqui é uma verdade. Coloca aí um Vzinho entre parênteses, grifa esse versículo que está escrito: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O que é a nossa fé? Acreditar em Jesus Cristo. É a nossa fé cristã. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Deus e acreditamos no Espírito Santo também. De fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Se nós não acreditamos em Jesus, que é uma verdade, ele veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. Então ele venceu o mundo, ele venceu todas as tentações do mundo. Se nós estivermos na presença dele, nós também venceremos. Por isso que diz que quem venceu o mundo que vence o mundo é a nossa fé. Porque Jesus venceu o mundo. E se nós temos fé nele, nós também venceremos o mundo. Porque nós vencemos nele. Não por nós, mas por Jesus, tá bom? Continuando. Este é aquele que veio, este que ele quer dizer é Jesus. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Este é aquele que veio, significa Jesus é aquele que traz a vida para a humanidade. Jesus traz a vida para nós. A vida após a morte e a vida aqui na terra também. Uma vida cheia de amor, de plenitude, vida plena em Cristo. De que forma? Olha o que ele fala, como é bonito aqui. Este é aquele que veio pela água. Então, Jesus é aquele que traz vida à humanidade. De que forma? Pela água e pelo sangue. O que significa pela água
e pelo sangue. A vida que Jesus trouxe à humanidade nos foi oferecida no batismo pela água. Quando nós somos batizados, Jesus deu exemplo, ele foi batizado. Quando nós recebemos o batismo, nós recebemos a vida. Nós recebemos a vida em Cristo, a vida com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós. Então, Jesus nos dá um exemplo. Jesus é aquele que gera a vida, que nos dá a vida pela água, que é o batismo, e pelo sangue. O sangue é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós recebemos na morte, no sangue, nós recebemos na Eucaristia. Nós não comungamos o corpo e o sangue de Cristo? Então, ali não está presente o Espírito Santo que santifica o pão e o vinho e transforma, promove a transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo? E isso não gera vida para nós? Porque nós recebemos o próprio Cristo dentro de nós? Então, Jesus Cristo é aquele que traz a vida para a humanidade pela água e pelo sangue. Jesus Cristo, ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito Santo quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. É através do Espírito Santo que nós recebemos esta vida em Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo que se faz presente no batismo, no crisma e na Eucaristia. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens com maior razão... Deixa eu só ver que horas são, gente. Tem mais 4 minutos. Se aceitamos o testemunho dos homens, com maior razão aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou um testemunho do seu Filho. Não tem como nós não acreditarmos nesse testemunho vivo que Deus nos deu do seu amor, que é Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo, se nós aceitamos o testemunho dos homens, os homens vêm e fazem uma prova. Olha, eu estou provando para você que isso aconteceu. Se nós acreditamos numa prova que o homem dá, nós não vamos acreditar na prova maior que é Deus, que é superior, que nos transcende, que tem poder, que é puro amor e que nos ama a ponto de entregar o seu Filho Jesus? Ele deu o testemunho dele de amor. Esse testemunho é verdadeiro. Jesus é a verdade. Ele deu o testemunho do amor dele mandando Jesus Cristo para nós. Perceba que tudo que João está falando aqui é o tempo todo mostrando para a comunidade, dando provas para a humanidade das formas como eles têm que acreditar, não desistir da fé deles em Jesus Cristo. Olha quanta coisa, cada versículo tem uma frase que vai mostrando a presença e a importância da nossa fé, que nós não podemos abandonar a nossa fé. Continuando no versículo 10. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo, que é o testemunho do amor de Deus. Se você acredita em Jesus, está dentro de você já essa fé, você está acreditando no testemunho de Deus. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu filho. Imagina você julgar Deus como mentiroso, porque você não acredita que ele enviou Jesus, que ele está provando o amor dele enviando Jesus. Então, quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso. Imagina que nós vamos imaginar isso, que nós vamos pensar isso, não é verdade? E o testemunho é agora. Isso ele fala por quê? Por que João está falando isso? Não é só para nós que acreditamos, porque somos tentados por aqueles que não acreditam. Ali naquele momento a comunidade estava vivendo uma tentação de pessoas, de projetos políticos, de comunidades pagãs que estavam intervindo na vida de amor, de comunidade cristã da comunidade joanina. Então, nós também somos envolvidos, precisamos prestar atenção se aquelas pessoas que vêm até nós, que nos procuram, que nós estamos no mundo, são pessoas que acreditam nesse testemunho ou não de Deus, ou estão chamando Deus de mentiroso.
E o testemunho é este. Qual é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Sim, porque foi Ele que nos abriu o céu, foi Ele que nos mostrou primeiramente a vida eterna. E Ele é quem nos dá essa vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só para a gente encerrar aqui, nossa, já terminamos, né? Vou só ler para vocês o Evangelho de João 11, no capítulo 11, 25, está escrito o seguinte, só para a gente encerrar aqui, no capítulo 11, 25, no Evangelho, é que nós vamos na carta, tá bom? Está escrito assim, sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Não, 25 não é isso, desculpa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus disse isso. Então, só para a gente encerrar aqui, esse capítulo, no versículo 12, de 1 a 12 do capítulo 5, encerramos com o Evangelho de João, onde Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Um beijo para você, Deus abençoe o seu dia e segunda-feira estarei de volta às 7h30 para dar continuidade ao estudo da primeira carta de João. Um beijo e fique com Deus.